Olá, bonjour. Hoje a gente vai estudar a questão dos apoios, mas em pé, né? Os apoios em pés que têm relação com desequilíbrio et sustentação do movimento. Aujourd'hui, là maintenant, nous allons travailler, étudier la question des appuis debout. Et automatiquement, ça, il y a un rapport direct avec l'équilibre et le support du mouvement debout. Okay? Nous allons travailler, étudier ça dans une séquence. A gente vai estudar isso numa sequência hip hop e break. C'est parti. Partiu. Il faut bien sentir, quand nous sommes debout, il faut bien sentir que tu es debout. C'est-à-dire que les deux pieds ils sont bien à plat. Então, quando a gente está em pé, tem que sentir que os dois pés estão bem, bem sólidos no chão. Sente que eles estão bem grudados. On sent bien qu'ils sont bien collés au sol. Quand on sent qu'il est bien collé au sol, on sent aussi qu'on se sent très stable. Quando os pés estão bem colocados, a gente sente que a gente está bem estável. Et moi, personnellement, je préfère quand nous sommes toujours en mini plié pour pouvoir articuler les mouvements de jambes. E eu gosto muito quando eu estou mini pliado, né? Mini flexível, para poder articular os movimentos das pernas como eu queiro, né? Para distribuir o peso. C'est ça, ce mini-plié qui va me permettre de bien distribuer les poids sur ces deux appuis, c'est mes deux pieds. Então, a transferência do peso na articulação do meu mini-plié vai me permitir de articular muito bem, como eu quiser, os pesos. Tá vendo? Devant, na frente, je sens bien mes orteils, que les poids sont mes orteils et mes deux genoux. Eu sinto aqui, ó, quando eu vou para frente, coloco um peso um pouco para frente, que o peso está distribuído entre os meus dedos dos pés, quase que uma meia ponta, e meus joelhos. Okay? Então, o peso não fica só na minha demi-ponta, meia ponta. Fica também nos meus joelhos. Okay? Voilà. Les poids ne restent pas que forcément sur mon avant, sur les orteils. Les demi-pointes, non, c'est les demi-pointes et les genoux. Comme ça, je peux bien contrôler le parcours. Assim eu posso controlar o percurso. Você está vendo? Tu vois? Je peux utiliser ce transfert de poids pour aller en avant, même pour aller en bas, sans faire beaucoup d'efforts. Eu posso utilizar essa técnica ou para ir para frente, ou para pular, ou para avançar et para descer. C'est à ce moment que je commence à soutenir
le mouvement. Là, je soutiens le mouvement par mes cuisses. Alors, il y a mes cuisses, les genoux e mes demi-pointes. Por exemplo, aqui, para segurar o movimento, eu estou usando as coxas, os joelhos e a minha demi-ponta. Ok? Eu posso descer sem nenhum esforço pesado. Il n'y a pas d'effort vraiment musculaire élevé. La chose que tu vas sentir, c'est que les muscles, ils vont travailler. Et quand on n'a pas l'habitude, travailler, ça veut dire il y a des légers étirements. Quand on n'est pas habitué, ça va chauffer, on va sentir des zones qui c'est hyper naturel. Mais ce n'est pas un effort de fatigue. D'accord? Não é um esforço de fatiga, de cansaço. Quando a gente não está acostumado, é normal que nessa área o movimento, o peso, ele trabalha os músculos. Mas não é um trabalho de cansaço, é um trabalho como é que fala em português? De alongamento. E não é um alongamento bruto, é um alongamento contínuo. Por isso que a gente sente que esquenta. E isso tem relação com peso. Ok? C'est pour ça qu'il y a une relation directe avec le poids. Oui, le poids, il y a une relation avec l'étirement, la relaxation des muscles et des fibres. Ok? Então, aqui c'est la base du mécanisme. Ici, c'est la base du mécanisme avant la danse. Plus je comprends le fonctionnement de mon corps, comme je positionne mon corps, plus la technique, elle va rentrer plus facilement. Mas eu entendo como o meu corpo funciona no apoio em pé, mais simples eu vou poder estar para poder controlar meu corpo e adquirir uma técnica, ok? Isso ajuda a economizar muito tempo no futuro, né? Quando a gente for aprender, não importa a técnica. Dans l'avenir, c'est ça qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps pour apprendre une technique ou apprendre une séquence. Okay? Quand nous ne sommes pas habitués à travailler de cette manière ici, ce n'est pas évident parce qu'il faut travailler avec le temps lent e a concentração. E no início, quando a gente não está acostumado, o primeiro contato é aprender a trabalhar com tempo lento, né? Com lento e com a concentração. Não é porque que é lento, não é porque que é lento que é fácil. É isso aqui que demora, isso aqui que vai exigir muito da concentração e um tempo de disciplina. C'est ça qui va nous permettre, ce genre d'exercice, à nous discipliner. Moi, je n'ai pas vraiment appris à danser quand j'avais des techniques, quand j'ai maîtrisé les techniques. Então, eu não aprendi a dançar quando eu já dominava as técnicas. Não. Eu comecei a dançar confortável, aprender a dançar, a interpretar, quando eu tive acesso a esse tipo de exercício. Porque é ele que ajusta o corpo. Ele vai ajustar o corpo
né? Eu sei onde é que estão os meus pesos, eu sei onde estão os meus apoios, eu sei posicionar o corpo, eu sei posicionar a direção. Je sais, avec ce genre d'exercice, je sais positionner mon corps, je sais transférer les mouvements, je sais qu'est-ce que ça veut dire, vraiment transférer les mouvements à mon échelle, je sais mes orientations, et je sais beaucoup de choses simultanément sans être stressé. C'est ça. Au début, on danse, ou même comme nous sommes avancés, nous avons l'habitude, même comme nous sommes super expérimentés en danse, nous avons l'habitude de vouloir apprendre rapidement ou de pas forcément vouloir apprendre rapidement. Mais dès que nous sommes dans une position d'apprendre quelque chose, on veut le comprendre le plus rapidement possible. Bah, ça va bugger. Parce qu'il va rentrer un élément élémentaire, c'est le stress. Ouais, c'est le stress en fait qui ne nous permet pas de analyser rapidement. Então, quando a gente não está acostumado ou está acostumado, né, já é mais experiente em dança ou é iniciante, o fator é o mesmo. Quando a gente está numa posição de aprender novas sequências ou uma nova técnica, tem um fator que entra em jogo quando a gente não tem treinamento para isso, que é o estresse. Então, quando a gente está estressado, a gente não consegue analisar. É humano. Okay? É possível de analisar com estresse, mas isso é um treinamento mais avançado. E não é o caso de todo mundo. Então esse é o lugar, né, de exercício, de transferência de peso, de consciência, o que a gente chama consciência corporal, consciência das articulações, consciência do seu batimento cardíaco, estar consciente de como você respira, do espaço onde você está, orientação. Trabalhando isso tudo lento, que vai tirar o nível de estresse para aprender uma sequência até a danças que você nunca fez. Voilà, c'est ça qui va nous permettre, en entraînant lentement, de comprendre et d'être hyper expérimenté pour apprendre de nouvelles techniques, pour avoir la conscience de l'espace, de l'orientation, des directions, savoir placer le corps. Et plus je m'entraîne dans ce type d'exercice, plus n'importe quelle technique, n'importe quelle personne qui est devant moi en train de m'enseigner quelque chose, un mouvement, une séquence, il ne va y avoir aucune différence. Parce que moi, je sais me porter, je sais où sont mes bras, je sais comment je suis aligné, je sais comment me positionner avant tout. Ok? Alors, quand on continue, então, continuando. Para frente, je peux changer la direction, posso mudar de direção. On oublie les bras, a gente esquece os braços, é só trabalho de perna e transferência. C'est que jeu de jambes et transfert de poids. Et c'est quand, à quel moment je sais que c'est bon. Então, em qual momento eu sei que tá bom, eu entendi a coisa. C'est quand je suis en train de répéter, ça chauffe, je me sens confortable, je sens que je peux passer à autre chose. Então, em qual momento que eu sinto, que eu sei que eu entendi? É quando o corpo tá quente, a área onde você está trabalhando já esquentou, beleza? E você está se sentindo confortável. Então você está se sentindo confortável, não está estressado,
Aí você escuta o movimento. Você testa. Il faut tester les possibilités. Voilà, là il y a un poids. Quand je mets mon deuxième pied, il y a un autre. On commence a memoriser la diferenciação de poids. Então aqui, ó, aqui tem um peso. Aqui outro. Então começa a memorizar a diferença. E aqui é onde está uma das chaves, é a capacidade de memorizar as diferenças de peso. É isso que mais tarde vai me permitir de ir mais rápido, ir mais lento, controlar o movimento em um momento chave da música. C'est ça qui va me permettre de accélérer, désaccélérer, contrôler un mouvement lent avec la musique, savoir mettre en route une bonne rotation. Então a gente vai saber colocar no processo o momento exato de fazer uma rotação, uma leve torção. O peso aqui já está diferente. Le poids ici, il est déjà différent. Moi, personnellement, je fais ça souvent. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ça fait presque 22 ans. Eu faço isso aqui, esses tipos de exercício, desde o início. Hoje já se faz quase 22 anos. É uma maravilha. C'est une merveille. Quand je sais en avance placer mes pieds dans les possibilités d'orientation d'une salle, d'un endroit, c'est logique. Ensuite, quand le prof il va en top rock, il va enseigner un pas, un mouvement. Regardez, je sais déjà me placer. Et le plus cool, c'est que je n'ai même pas besoin de savoir danser. Je vous dis parce que j'ai rencontré pendant toutes ces années des élèves qui ne sont pas venus de la danse et qui avaient une bonne écoute en conscience corporelle, qui avaient ces notions-là, qui venaient d'autres disciplines, et c'était merveilleux. Ils apprenaient des mouvements que moi, à l'époque, j'avais passé longtemps pour comprendre. Et eux, ils ne savaient pas danser. Eu, durante todo o meu período de experiência com dança, dando aula, eu encontrei alunos que não vieram da dança, que vinham de outras disciplinas e que tinham essa noção de saber transferir o peso, orientar o corpo no espaço, que aprenderam técnicas, aprenderam movimentos que eu pessoalmente levei muito tempo para entender, porque no início eu não tinha isso. Un exemple, c'est quand les personnes ont la possibilité de commencer à essayer la danse classique au début, quand ils sont petits. Par exemple, eux, en danse classique, ça commence le rapport avec la musique, le rythme, les articulations du corps, comment ça fonctionne, savoir se placer dans l'espace, savoir courir, savoir regarder, savoir écouter. Avant la danse, ça c'est la préparation pour la danse. Por exemplo, na dança clássica, para as pessoas que têm possibilidade, que tiveram possibilidade de estudar desde pequenininho, por isso que eles são fortes. Porque lá se ensina
a questão de saber escutar a música, o ritmo, se posicionar, ângulo, a ver, ok? O peso, altura, né? Tamanho, distância. Essas são as jogadas. Isso não pertence especificamente a uma dança, ok? Isso é questão de orientação geral. É utilizado nas artes marciais, como é utilizado na yoga. A dança não é diferente. Não é uma particularidade de ensino das danças acadêmicas. É um conhecimento humano. Um exemplo, por exemplo, os militares, a questão de formação tática é baseada nesses estudos. Se posicionar, de estar em grupo, saber usar o espaço, o tempo, distância, né? Quantas pessoas são, se posicionar. São técnicas coreográficas de composição. Quando se fala de composição de movimento, composição de coreografia, composição de espaço, a gente está falando disso tudo. Quand on parle par exemple, les militaires, la police, les services de sécurité qui ont toutes leur méthode de tactique, de s'organiser dans l'espace,